Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. E nesse vídeo de hoje, mais um vídeo aqui sobre o tema do eclipse lunar. Já tinha feito 2 vídeos aqui no meu canal sobre esse tema. Tinha decidido já não fazer mais falando sobre esse eclipse do dia 28, esse eclipse lunar, essa oposição entre o Sol e a Lua. Mas como tenho visto muito sensacionalismo aqui nessa plataforma, né, as pessoas trazendo de que esse dia vai ser bombástico, dramático, um eclipse que vai estourar vulcão, vai ter terremoto, vai ter tsunami, etc, etc. Né? A galera gosta de inventar, gosta de adivinhar, gosta de supor muita coisa, porque essa é uma tendência da nossa mente humana. A gente supõe muito as coisas. Então eu vou tentar aqui entrar, como eu sempre busco entrar nos meus vídeos, uma abordagem um pouco mais profunda e espiritual desse troço que é o eclipse, e que justamente a gente, para olhar para um eclipse, em primeiro lugar, claro, esse eclipse lunar ele é um confronto de energias solares e lunares, porque justamente o Sol ele faz uma oposição com a Lua e o planeta Terra está no meio desse conflito. Então, para limpar um pouco desse sensacionalismo e tentar trazer aqui uma abordagem um pouco mais pé no chão, como eu sempre busco, e uma visão um pouco mais espiritual das coisas, vou tentar aqui trazer então para vocês algumas abordagens que, claro, no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês de forma prática o que a gente pode analisar, o que esse eclipse reverbera na nossa vida. De forma prática, como que isso a gente pode analisar dentro do nosso mapa astral e perceber o que isso está ativando de fato. Porque é muito genérico dizermos que, bom, vai afetar mais do signo X, do signo Y. Sim, de uma certa forma afeta mais alguns signos, como já falei em outros vídeos aqui nesse canal, no meu canal. Sim, afeta ali 4 signos principalmente esse eclipse. Mas nós temos que olhar especificamente para dentro de cada mapa astral, e isso é uma coisa que eu faço com os meus clientes, olhando a revolução solar. Uma das coisas que eu analiso é o impacto dos eclipses, o impacto dos astros retrógrados, enfim, todas as movimentações que acontecem dentro do nosso mapa astral, eu analiso dentro da revolução solar. Então eu vou tentar ensinar para vocês aqui até o final desse vídeo de uma forma bem simples de entender como que esse eclipse nos atinge, tá bom? Antes de entrar então nessa parte prática e dessa parte mais objetiva, né? Tentando sair todo esse sensacionalismo que está aí, né? Que as pessoas adoram colocar títulos chamativos, notícias bombásticas, justamente para tentar aparecer mais do que outros, né? É literalmente isso que acontece. Dá para perceber nitidamente isso, né? Vou trazer aqui uma frase de Annie Besant, que é uma ocultista, esoterista do século XIX e do século XX, que ela fala justamente uma abordagem um pouco mais profunda, não só do eclipse, mas de qualquer coisa que a gente possa aplicar. Rapidamente aqui vou ler essa frase para vocês. É a vida interna do ser humano que é a verdadeira vida. E se a nossa fé na orientação de nossos senhores for firme, aqui quando ela está falando dos senhores, ela está falando de seres de nível divino, semidivino, que conduzem a humanidade. Não devíamos ter dúvidas de que quaisquer que possam ser as aparências nessa esfera ilusória exterior, no interior tudo deve correr bem, e o mundo prosseguirá em sua linha de evolução. Ou seja, o principal é o que está acontecendo em nossa vida interior. Então nós temos que ter um certo cuidado, porque justamente agora, outubro e novembro, nós estamos nessas energias de escorpião, tem eclipse, tem esses conflitos armados aí que nós estamos observando no mundo. Então nós temos que cuidar muito para não entrar nessa vibração, não gerar uma conexão tão grande com esses assuntos, principalmente em energias de ódio, de separatividade. Porque é justamente isso que alguns grupos promovem de propósito, para que as pessoas entrem nessa energia, que não é uma energia espiritual, pelo contrário, é uma energia de manipulação que nos afasta da nossa essência. Então, como diz aqui Annie Besant, o principal é dentro, o principal é na nossa vida interior. O que eu estou cultivando? Eu estou indo em direção ao bem? Eu estou despertando fraternidade no meu coração? Eu estou despertando entendimento, compaixão, amor? Porque é isso de fato que nós precisamos fazer. E tudo que for um afastamento disso é irreal, é ilusório, é caverna, é matrix, é maia, seja qual for aqui o termo que nós formos usar. Não existe. Ou seja, até existe, mas não é a realidade. E uma outra frase aqui também de um místico oriental, gosto muito desse personagem, que ele diz o seguinte: conforme seja a estrutura da mente e a estrutura do coração de um ser humano, assim será a sua visão da vida. Ou seja, trazendo aqui para a plataforma, né? Como falei, tem muita gente que gosta de ver tudo de forma muito ruim, pessimista, bombástica, exagerada,
Um, porque pode ser a própria estrutura da mente, do coração da pessoa. Outro pode ser por interesses também, como falei, né? Botar ali um título de algo que vai acontecer, a pessoa tenta supor, tenta adivinhar o que vai acontecer, claro, para dar visualização, para dar like, enfim. A gente sabe disso, tem muito interesse também, não só nessa plataforma, como em outras também. Então a gente tem que cuidar para ter um certo filtro, sempre. E como eu falei, a minha pegada, vamos dizer assim, o meu foco aqui nessa plataforma tem sido ao máximo, tenho me esforçado ao máximo para dar sempre um viés sempre mais superior, mais sereno, mais tranquilo. Então a minha ideia do eclipse é tudo vai ficar bem. Porque se dentro está bem, isso é o principal. Porque sim, a nossa vida humana é uma vida de adversidades, de acontecimentos desagradáveis, de provas. Isso sempre foi e sempre será assim. Agora, tudo isso serve como um elemento simbólico para despertar a nossa vida interior. E a gente sabe, uma vida sem muitas adversidades e provas é uma vida que a gente não consegue evoluir. Agora, se nós passamos por muitas experiências desagradáveis, provas, desafios, a gente vai aprendendo muito através disso e vai despertando forças luminosas da nossa vida interior que não despertaríamos se não fossem essas provas, se não fossem os nossos erros. Nós aprendemos muito com os nossos erros, talvez um dos nossos principais mestres sejam os erros. Então, esse eclipse ele vai acontecer basicamente Sol e Lua em oposição a 5 graus aqui desse eixo Touro e Escorpião. E basicamente, então, o que é a astrologia? É uma linguagem cósmica que está muito conectada à ideia da reencarnação e muito conectada à ideia do karma. Portanto, o karma, que é essa lei da natureza de sementes, de ações e de reações, essa lei do karma, ela se vale da posição dos astros. Então nós temos que ver dentro do nosso mapa astral onde que está o grau 5 de Touro e o grau 5 de Escorpião. Ali que vai bater esse eclipse. É simples, é matemático. Então, se esse eclipse está batendo ali no eixo, por exemplo, eixo Touro-Escorpião aqui, casa 1 e casa 7, no grau 5 de cada um desses signos, é óbvio que esse eclipse, para essa pessoa que tem Touro e Escorpião na casa 1 e na casa 7, é óbvio que esse eclipse vai ativar muito esse eixo de identidade, criança interior versus a pessoa amada, versus a questão afetiva. Mas o que isso quer dizer? É bom? É ruim? Depende. Depende por quê? Porque o karma é simplesmente uma lei que age de acordo com as nossas sementes. Então, se eu não me amo, não me entendo, não busco identidade, a minha criança interior está o tempo todo me dominando, é óbvio que essa questão afetiva não vai ficar legal. Agora, se eu resignifico a minha criança interior, se eu assimilo a minha identidade, se eu trabalho a minha autoconfiança, se eu busco um senso de identidade profundo, a questão afetiva vai fluir como um resultado. Então a ideia do eclipse depende de cada pessoa. Tem pessoas em que esse eclipse vai bater e vai reverberar de uma forma muito bacana, muito fluida, porque a pessoa já plantou sementes prévias, então não adianta a gente fugir de nada agora nesse momento. Nem fugir, nem correr nada, nem correr assim demasiadamente atrás de nada nesse eclipse. Simplesmente o eclipse ele ativa 2 casas astrológicas do nosso mapa, e não é no dia do eclipse, né? Porque pela minha experiência pessoal e pelas conversas que tenho tido com os meus clientes, muitas vezes 2 meses, 1 mês e algumas semanas antes do eclipse, as coisas já começam a acontecer. E aí depois do eclipse também acaba reverberando durante algumas semanas e meses. Mas fruto do quê? Do que a gente escolher, do que a gente decidir, do que a gente pensar, fruto do que a gente falar, do que a gente vai fazer, do que a gente vai ter de emoções. É isso que o eclipse vai trabalhar. Então a gente não precisa ter medo. No fundo, o eclipse está aí para nos ensinar. O eclipse está aí para nos despertar. E para aqueles seres humanos que estão em vias de buscar um horizonte espiritual, esse eclipse é um ativador de energias muito positivas. Agora, se a pessoa não quer se transformar, se ela não quer buscar as causas das suas dores, se ela não quer buscar a profundidade da sua vida interior, se ela não quer se conhecer, se ela não quer se transformar, se ela não quer dominar a sua mente, as suas emoções, infelizmente ela vai experienciar situações também desagradáveis, fruto dessa escolha interna que ela fez. Então a minha mensagem, né, mais uma mensagem aqui em relação a esse eclipse, né,
é uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de serenidade. É aquilo, se nós estamos plantando bem, se eu estou plantando laranja, eu vou colher laranja. Mas se eu estiver plantando pepino, não adianta fugir. Eu vou colher pepino como uma consequência natural, porque isso é a lei da natureza. Um exemplo muito prático aqui de como que funciona a lei do karma. Se nós jogamos uma pedra num açude, as ondas vão reverberando, batem na borda e voltam como um reflexo natural de uma ação prévia. Então, as ações prévias nós já tivemos escolhas, nós já tivemos decisões. Já foi. É daqui para frente. É daqui para os próximos dias, no dia do eclipse e nos dias que vem depois do eclipse. É isso que depende de nós. Então, não tenhamos medo, não caiamos no pânico, no terrorismo, não caiamos nesse medo que algumas vezes alguns canais gostam de colocar, né? Títulos dramáticos, chamativos, como se agora fosse o fim do mundo. Desculpe usar um termo aqui, mas eu vou usar um termo que a minha avó utilizava, né? Minha avó era muito sincera, ela já desencarnou alguns anos atrás, e ela, quando não gostava de uma coisa, quando ela via algo errado, ela dizia que vá cagar no mato. Então, eu termino esse vídeo de uma forma um pouco diferente, né? De uma forma um pouco mais bem-humorada. Não uso um palavrão aqui, porque eu acho que isso não é um palavrão. E a minha avó constantemente falava isso. Então eu termino esse vídeo com um pouco de bom humor, um misto de ironia aqui, para tentar deixar essa mensagem. Pessoal, fiquem calmos. Tá tudo bem. Tudo sempre esteve bem e tudo vai ficar bem. Por quê? Porque se está dentro muito bem, se a nossa vida interior está bem, se nós estamos buscando uma conexão com a essência, com a fraternidade, com o amor, esse é o principal. O restante vai vir por acréscimo, como falou lá um grande mestre de 2000 anos atrás. Como sempre, deixe seu like se você gostou desse vídeo, dessas reflexões. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative o sininho, ative as notificações, compartilhe esse vídeo também com quem você acha que seria interessante de ouvir essas breves palavras. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço, como sempre, para todos vocês.